Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 16 de novembro de 2020. Estamos aqui em São Paulo, tarde de primavera, com muito sol, muito agradável, calor. E meu nome é Silvio Celestino e nós estamos aqui no programa Três Visões, melhor dizendo. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Silvio? Tudo jóia? Tudo bom, tudo tranquilo. O Fábio estava me lembrando algo importante, que quando nós decidimos fazer essas reuniões aqui e compartilharmos com você logo após o nosso almoço, a nossa ideia era falarmos de temas que poderiam ser vistos em qualquer período e que, portanto, deveríamos falar sobre questões de muita verdade e tal, para que você, independente de quando tiver acesso a esse vídeo, fizesse sentido os temas que nós estamos conversando. E hoje a gente estava falando sobre algo muito interessante, que é justamente sobre o fato de como é difícil você manter uma linha de conhecimento que busque a verdade, que fale sobre a verdade. Por que isso acontece? Porque ao mesmo tempo que você tem uma linha de conhecimento que é verdadeiro e que você, portanto, tem condições de acessar, o simples fato de você morrer torna também, paralelamente a essa linha, a construção de uma linha do esquecimento. Eu lembro que, eu já falei sobre isso em outros momentos, de que eu estava lendo recentemente, vendo um vídeo, na verdade, sobre como se perdeu o conhecimento que os romanos tinham de como fazer o seu cimento, o seu concreto, né? Então, o concreto romano, ele é um concreto que você sabe que elementos que tem lá, mas ninguém sabe como que ele era feito, como que ele era macerado e tudo mais. E o concreto romano, ele tem aquela característica de quanto mais sol bate, quanto mais vento bate, quanto mais chove, mais duro ele fica. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente aprendeu a fazer um outro tipo de concreto, nós conhecemos outras coisas, a gente esqueceu como é que faz aquele tipo de concreto. E além da linha da verdade e da linha do esquecimento, paralelamente a essas três linhas, existe a linha da mentira, né? Ou seja, pessoas e grupos de pessoas que escrevem livros, que fazem narrativas justamente para tentar ludibriar as demais pessoas, normalmente por uma questão de quererem tomar o poder. Então, para a gente falar sobre a verdade, a gente está sempre em um desafio muito grande. E na nossa conversa, o Fábio estava falando sobre a questão das catedrais. E eu vou passar a palavra para ele justamente porque ele gostaria de usar esse conhecimento da construção das catedrais como uma forma de você ver o ser humano, e eu achei isso bastante interessante. Fábio, como que é essa história então de você enxergar o ser humano como se fosse uma catedral? Então, Silvio, eu atendo as pessoas aqui com a ideia de humanização no sentido íntegro da palavra, né? Sei. E olhar as pessoas como catedrais, no sentido de construções, né, cria uma oportunidade de entender mais completamente muitas das queixas que eles chegam aqui. E se torna um grande livro de medicina também, né? Sim. Então, cada paciente é um livro de medicina, cada paciente é entendido como uma construção de catedral. Por quê? A catedral ela é considerada das grandes maravilhas da construção humana. Sim, é verdade. Né? Na época que elas foram construídas, elas demandam uma série de conhecimentos sobrepostos para expressar outros conhecimentos, incluindo a arte. Sim. A própria arquitetura também é uma expressão do conhecimento de símbolos, né? Sim. E ela tem que ser construída de tal forma e manifestar o aprendizado que ela quer manifestar, no caso sobre a Bíblia normalmente, né? Os textos bíblicos em formas de imagens, em formas de esculturas e tudo. Tudo tem um propósito. Então se começa de conhecimento mínimo, vai se acumulando uma série de conhecimentos humanos até que se consegue construir uma catedral. Entendi. Ela é o ápice do conhecimento humano. Bom, e quando a gente entende que o ser humano é o ápice da criação divina, quer dizer, a gente pode entender como uma série de conhecimentos necessários, né, para se formar o ser humano até o fundamento final dele, né, o princípio final dele, que é o próprio Deus, que numa catedral é a cúpula, né? É a cúpula, sim. Então, essa parte de causa final, né? Se a gente olhar assim um ser humano, a gente pode desmembrar as partes sem fragmentar.
porque talvez um dos grandes problemas hoje é que a ciência tende a hiperfragmentar, ou a medicina tende a hiperespecializar situações e que acabam não se conversando entre si. É verdade. Mas se a gente tem uma causa final e começa a compreender as partes que formam isso, faz mais sentido ter uma medicina com mais sentido, uma saúde com sentido, que é o que eu gosto de falar. Né? Entendi. Por exemplo, você fala das narrativas de mentira. Hoje, muitas pessoas, muitos colegas da área da saúde acabam vendendo uma ideia de saúde que não tem relação direta com a causa final do ser humano. Entendi. E é altamente temporária e fragmentada. Né? Isso é uma narrativa de mentira para talvez um sistema de sobrevivência presente só, e não duradouro, né? Olha, Fábio, assim, olhando do lado de cá, eu fico impressionado realmente como isso que você fala, como médico, para quem é paciente, né, enxerga muitas vezes esse problema, né? Porque você está com uma questão no pulmão, aí você toma um remédio para o pulmão, faz mal para o seu coração, aí o médico fala, não, mas eu não sou cardiologista, então você vai para o cardiologista, aí você toma outro remédio, aí dá um problema renal, então você, como se o ser humano não fosse visto dessa forma como você acabou de dizer, como uma catedral, um todo que faz um sentido e que você precisa se preocupar com isso. E que tem uma causa final, né? Tem uma causa final. Tem um sentido. Né? E enquanto você falava, eu pensava exatamente nisso com relação às empresas, que como hoje se tem uma ideia de que você ser empresário, muitas vezes, principalmente pessoas muito novas, né, acham que a causa final de uma empresa é ganhar dinheiro, né, o propósito final, melhor dizendo, é ganhar dinheiro, então vender a empresa para um grupo internacional, alguma coisa assim, vamos dizer assim, viver dessa montanha de dinheiro que você conquistou. E o quanto que isso, na verdade, tem feito uma concentração de poder na mão de certos capitalistas, né, mega capitalistas, e que colocam o interesse que não é ou nosso, do país, ou da cidade, das pessoas do Brasil, em primeiro lugar. E eu fico olhando exatamente isso, quer dizer, se não está na hora da gente olhar a finalidade das empresas, não apenas a questão do indivíduo que está construindo aquilo, dos indivíduos, dos empregados e tudo mais, mas do quanto que isso tem que ter uma finalidade de onde nós estamos, né? Eu tenho, inclusive, encontrado ultimamente executivos que estão relatando algo que para mim não era muito comum. Quer dizer, eles estão saindo de multinacionais e dando preferência em trabalhar em empresas brasileiras porque eles estavam cansados de mandar dinheiro para fora. E apesar de eu achar muito saudável a articulação entre você ter empresas multinacionais num lugar que não tem condições de construir aquilo que elas têm, por outro lado, quando isso se torna anacrônico, perde totalmente o sentido. Quer dizer, a empresa está aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo ela não está fazendo nada para ficar aqui, ou seja, os interesses dos brasileiros ficam em segundo plano. Essa parte de talvez o objetivo final é criar uma empresa para vender pelo dinheiro ou de levar o dinheiro de uma empresa para outra, na verdade a causa final acaba sendo só o dinheiro, que sempre é uma causa transitória e uma causa do meio, nunca é uma causa final, né? E vira uma idolatria isso, né? De certo modo, não tem algo mais elevado realmente para gerações futuras, inclusive, né? Uma coisa assim. Esse tipo de conhecimento, me corrija se eu estiver enganado, mas exatamente da catedral é o que se perdeu no tempo, né? Porque entre 1200, 1400, 1500, e hoje não se sabe mais como construir uma catedral. É isso mesmo, eu estou falando. Eu não conheço tanto, Silvio, assim, também sobre a construção específica da catedral. Sim. Entendo um pouco dessa ideia da construção, né? Mas eu acredito que sim, porque não se construiu mais, né? E tem aquela catedral em Barcelona, se não me engano, da Sagrada Família, né? Que está previsto para acabar ainda esse século. Construção permanente. Construção permanente, né? Uma coisa assim. Esse conjunto de conhecimentos que chamam muita atenção, né? Sim. A obra de São Tomás foi, né, ele relata, né, que foi criada como se fosse uma catedral toda suma ali, né? Sim. Uma construção toda, fundação até chegar, né, no fim. Bom, e que hoje a gente nem tem muita dificuldade, inclusive, para falar do conhecimento dessa forma, né, Fábio? Assim, fazendo uma construção realmente que no final chega ao topo, né? Eu vejo muito isso nas empresas, assim, quando nós fazemos exposições,
eu mesmo percebo nitidamente isso. Você faz a exposição em tópicos, mas não necessariamente você faz uma concatenação de um tópico ao outro. Você interrompe falar de um tópico e pula para o outro, né? E isso não cria uma história na cabeça das pessoas, né? E muitas vezes tem pessoas que você vai conversar e a pessoa fala, não, já entendo desse assunto, já entendo desse outro assunto, né? Exatamente. E na verdade entende talvez de uma coisa muito superficial, sim, sim, que não chega a ligar com outro assunto, como você disse. E aí começa uma conversa um pouco de vaidades e não de conhecimento. E de surdos, né? Outro dia eu fiz uma postagem no LinkedIn dizendo que as pessoas deveriam ler mais sobre os assuntos que elas querem ter opinião, e tem pessoas comentando, dizendo, não, mas a leitura não é exatamente a forma de você adquirir conhecimento melhor, tem outras formas e tal. Eu falo, olha, é um pouco complicado, porque eu acho que a grande dificuldade nossa tem sido o fato de que as pessoas leem muito pouco, inclusive dos assuntos que elas desejam opinar. E leem muitos livros que estão naquela linha da mentira, né? E aí a coisa fica muito difícil de você conversar, de você debater. Agora, sem dúvida, essa leitura que você dá, Fábio, de a gente ver as coisas como uma catedral, ver um ser humano como uma catedral, eu acho que se encaixa muito até com o corpo místico da igreja, né? Quando você olha como a igreja é construída, né? Onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros, né? Realmente é algo de uma completude, né? De uma verdade muito grande ali. Uma parte que sofre, né? Uma parte do corpo que sofre é o corpo todo que sofre, né? Exatamente. Isso é bem claro. Eu gostaria realmente que os executivos, os empresários tivessem esses pensamentos um pouco mais elevados, até para poder construir com maior consciência e sabedoria os seus próprios negócios, a sua carreira e, por que não, sua família, a sua própria vida. Muito bem. Tá bem. Quer acrescentar algo, Fábio? Acho que tá bom por hoje. Ok, espero que não estejamos muito reflexivos aqui, mas para nós assim foi algo que a gente achou bastante interessante, não só de conversarmos, mas também de compartilhar com você. E se você gostou, por favor, deixe um like, compartilhe e comente. Muito obrigado e até a próxima.